Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o programa aqui da TV Aparecida, para que você se informe e forme a sua opinião. Na semana de Natal, o Aparecida Debate fala de um sentimento que inspira os cristãos à espera do menino Jesus. É tempo de perdão e reconciliação. O Natal, com toda a sua magia, transforma as pessoas e desperta a sensação de amor, solidariedade e paz. Uma boa oportunidade de renovar as esperanças, nascer de novo e deixar para trás as angústias, o rancor e a tristeza, que só provocam um vazio. Encher o nosso coração do amor de Deus e do amor ao próximo, para vivermos plenamente o Natal. E para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Emerson de Moura Cavalheiro, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em desenvolvimento humano. Emerson, boa noite e obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Guilherme. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Também participa conosco o padre Rogério Félix Machado, ele que é bacharel em teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, no interior paulista, e mestre em teologia dogmática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Padre, boa noite, sua bênção e seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Deus abençoe a todos. Que bom que estamos aqui. Vamos falar sobre perdão e reconciliação. Padre Emerson, e antes da gente começar, eu quero convidar vocês e também quem está em casa a conhecer a história da Vanessa, que conseguiu perdoar o próprio pai depois que ele atentou contra a vida da mãe dela. Quem preparou essa história para nós é o Ícaro Malta. Na verdade, a minha história ela começa com a minha família em São Paulo, meu pai, minha mãe. A gente morava ali na Zona Leste e meu pai ele sempre foi alcoólatra, sempre bebia e ficava bastante agressivo quando ele bebia. E aí durante desses momentos em que ele estava bêbado, ele teve uma discussão com a minha mãe e aí ele acabou dando um tiro na cabeça dela. E foi quando a minha luta, vamos assim dizer, esse assunto relacionado ao perdão começou na minha vida. Porque foi quando eu comecei a sentir pelo meu pai sentimentos que até então eu não conhecia. Eu comecei a sentir raiva, comecei a sentir ódio, comecei a sentir todos os sentimentos ruins que eu, na verdade, nem conhecia alguns deles, nunca tinha sentido. Então, a minha vida, aos 12 anos de idade, foi mudada, foi transformada por uma atitude do meu pai, em decidir tirar a vida da minha mãe. Eu tinha 12 anos, eu não sabia o que fazer naquele momento. E eu me lembro que eu tive uma reação que eu desci as escadas do lugar que a gente estava. E aí eu falei muitas coisas ruins para ele. E depois desse dia eu não vi mais ele. E foi quando a minha vida, na verdade, se transformou, foi a partir desse episódio. E aí eu fui morar com os meus avós, que moravam no Paraná. E o nosso relacionamento não era bom, porque eles eram os pais do meu pai. Eu já estava com 25 anos e eu tinha muitos problemas emocionais, Eu era uma pessoa extremamente agressiva, não aceitava a opinião das outras pessoas, uma pessoa completamente doente emocionalmente. E muito infeliz, eu sentia uma solidão muito grande, apesar de ter relacionamentos, eu me sentia vazia, eu me sentia sozinha. E foi depois de uma tentativa de suicídio que eu tomei vários venenos que tinha na minha casa, comprei alguns remédios, tomei e cortei os 2 pulsos. Foi depois de uma tentativa de suicídio que eu fui para o hospital e eu estava no hospital e eu comecei a ouvir uma voz falar comigo. E depois desse dia, algumas coisas na minha vida mudaram, algumas sensações melhoraram, algumas coisas eu havia avançado já dentro do meu processo ali de dor, de angústia, de solidão e sofrimento, mas eu sentia que ainda como se tivesse um punhal cravado no meu peito, uma angústia que não acabava. Então já fazia 1 ano que eu estava ali caminhando com Jesus, ouvindo os ensinamentos, participando da vida da igreja e tal, mas esse sentimento ele não saía. E até que então eu ouvi o Espírito Santo falar comigo que eu deveria pedir perdão para o meu pai.
Quando eu perdoei meu pai, não foi um processo fácil, porque todo mundo fala bastante sobre perdão, a gente ouve sobre o perdão o tempo todo. No entanto, só quem já passou por uma experiência em que realmente precisa perdoar alguém sabe o quanto isso é difícil, mas também sabe o quanto isso é poderoso para trazer liberdade emocional para a gente. Para mim, quando eu cheguei ao ápice mesmo de perdoar meu pai, que foi aproximadamente depois de 1 ano, quando eu me encontrei com ele e eu pude abraçá-lo, foi como se Deus, ele tirasse com a própria mão, assim, aquele punhal cravado no meu coração, sabe? Foi uma sensação de liberdade. E então, quando eu passo a me relacionar com meu pai novamente, por meio do perdão que Deus proporcionou, eu passo a sonhar novamente. Então, o perdão transformou completamente a minha vida. Hoje, eu tenho um livro, né? Eu escrevi um livro chamado Caminhos do Perdão. E nesse livro eu falo um pouquinho sobre essa experiência e trago vários apontamentos de Deus, que Deus me trouxe durante todo esse ano, né? 1 ano de processo em perdoar. E hoje eu ajudo pessoas a se reconhecerem, sabe? A buscar a identidade, a saber que o que aconteceu com a gente não é a nossa identidade, nós não somos o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia, mas nós podemos ser maior do que essa tragédia. Tá aí um dos vários exemplos de transformação, né, do poder do perdão que mudou a vida dela e que faz com que ela possa ajudar tantos outros a encontrarem esse caminho da reconciliação. Emerson, padre, então agora queria começar então esse nosso bate-papo, esse nosso debate sobre esse tema tão importante, sobretudo nesse momento, e trazendo um pouco desse depoimento que a gente acabou de ouvir. Padre, a partir dessa experiência, né, é possível acreditar que dá para chegar ao perdão, dá para chegar à reconciliação, mesmo com alguém que nos machucou muito? Olha, Guilherme, eu tenho certeza que sim, entendeu? E eu tenho que dizer isso, eu sou obrigado a dizer isso, porque eu também vivi uma experiência de perdão muito, muito linda, muito extraordinária. E rapidamente eu digo, há alguns anos atrás, eu tive um irmão meu assassinado aqui na minha cidade, e no mesmo dia que ele foi assassinado, eu, depois de um profundo momento de oração, mas também com uma profunda raiva no meu coração, sentimentos misturados, mas chegou no momento em que eu senti, que eu acreditei que Deus queria que eu perdoasse aquela pessoa. Então, enquanto acontecia o velório do meu irmão, entendeu? Eu fui até a delegacia onde já estava preso o assassino do meu irmão, cheguei na frente do assassino, orei por ele, disse para ele assim, olha, Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva, que você se converta e viva. Deus quer o melhor para você. O que você fez foi uma coisa gravíssima. Certamente, se não for o mais, é um dos piores pecados, tirar a vida do outro. E eu disse para ele para nunca mais fazer aquilo. Depois, ele me pediu perdão, eu o perdoei, e como foi o depoimento dessa nossa irmã, eu senti naquele momento que um peso, algo muito ruim que estava dentro de mim, um sentimento que eu nunca tinha experimentado, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, que estava muito forte dentro de mim. Naquele momento, quando eu impus as minhas mãos sacerdotais na cabeça daquele homem, e quando eu escutei dele, né, olha, o Senhor me perdoa, eu disse, eu perdoo. E realmente, naquele momento, eu posso dizer, aconteceu dentro de mim um milagre, uma coisa de Deus. Mas eu vi também, naquela experiência, que quando a gente se dispõe, de maneira radical mesmo, lá do fundo da alma mesmo, como quem diz assim, eu quero perdoar, mas eu não tenho forças. Então, eu preciso que alguém me ajude, que alguém me dê essa força.
aí entra a espiritualidade, aí entra Deus, o poder de Deus. Então, sim, eu acredito que é possível. Dei o perdão para ele, voltei no velório do meu irmão, e aí depois houve aquele processo, né, de cura interior. Claro que eu lutei para ter justiça. Essa pessoa ficou presa, né, porque a gente queria justiça, e eu quero encontrar esse homem um dia lá no céu, se Deus quiser. Emerson, a gente ouviu esse depoimento do padre também, então temos aqui só nesse começo, né, do programa 2 relatos muito fortes, né, do perdão. E eu queria que você comentasse para a gente também um pouquinho sobre isso. Se é possível verdadeiramente perdoar alguém que nos fez um mal tão grande, né, como dessas histórias que a gente acabou de ouvir, e principalmente o que esse perdão transforma na vida dessa pessoa quando ela realmente se abre a ele? Guilherme, eu estava ouvindo o padre, também vendo a reportagem, né? 2 situações tão graves e tão sérias que realmente trouxeram uma dor muito grande. Quando eu penso em perdão e quando eu falo de perdão, o que é necessário para que haja o perdão? Eu preciso compreender, primeiro, que houve em mim uma grande ferida. Houve em mim um estrago, houve um machucado muito grande. De repente, algo que aconteceu na infância, na adolescência, ou na vida adulta, enfim. E aquilo trouxe um mal tão grande, causou um estrago tão grande no meu interior, que pode, inclusive, me estagnar, me estacionar, fazer com que a minha vida fique parada naquela situação. E todos nós, em algum momento da vida, vamos ser feridos. Esta é a grande verdade. E quando nós somos feridos por pessoas que são muito significativas para nós, essa ferida que se abre é uma ferida tão poderosa e tão potente que não há outro meio de curá-la a não ser por intermédio do perdão. E nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre o que é exatamente o perdão. Agora, a sua pergunta foi, é possível? É possível. Esses 2 exemplos trazidos aqui neste rico programa mostram para nós que, ainda que a dor seja imensa, ainda que um estrago grande tenha sido feito no nosso interior, é possível perdoar, é possível ressignificar a história, é possível ser feliz. Então, tem como sim, tem como trazer um novo sentido para tudo isso. E é interessante, para ilustrar um pouco a ideia da ferida, quando nós temos uma ferida física, um machucado, nós temos forças internas, o nosso próprio organismo se mobiliza para que essa ferida cicatrize, seja curada, e nós também nos mobilizamos externamente, vamos ao médico, passamos a pomada, buscamos um remédio, tomamos o remédio, enfim. E essa ferida física sara, e de repente fica a cicatriz. Agora, quando eu penso nas minhas emoções, quando eu penso na minha vida emocional, nos meus sentimentos, na minha psique, na minha alma, eu também entendo que sou ferido. Nós nos ferimos e somos feridos. E aí eu preciso tratar a minha alma, eu preciso tratar a minha vida interior. De repente, não, obviamente, evidentemente, não com o remédio físico, mas eu preciso tratar essa minha alma, e um dos remédios, ou um remédio curativo para as feridas da alma, chama-se perdão. Emerson, você falou, né, sobre essa definição do perdão. Acho que é importante a gente trazer para quem está em casa um pouquinho desse outro lado, né? Às vezes as pessoas têm aquela dúvida, né, sobre a diferença entre perdoar e esquecer. Quem perdoa algo que aconteceu a ela, necessariamente esqueceu o que aconteceu? Não, Guilherme, porque nós somos seres de memória. Nós temos memória. Nós lembramos das coisas, nós sabemos do que nos aconteceu. O perdão não é esquecimento. Algumas pessoas até confundem e pensam, eu acho que eu não perdoei porque eu não esqueci. Realmente, nós não nos esquecemos porque nós temos uma memória. O perdão é justamente quando eu me lembro daquela situação, eu me lembro do que aconteceu. O padre se lembra do que aconteceu, infelizmente, com o irmão. A pessoa da reportagem
ela se lembra do que aconteceu com a mãe, o que o pai fez com a mãe. No entanto, o perdão significa que, mesmo lembrando, não há mais aquela dor, aquele peso, aquele fardo, porque quando houve a decisão de perdoar, esse fardo ficou para trás. Esse fardo foi deixado e a vida segue, continua. Sim, tem a lembrança, tem a memória do ocorrido, porém não tem mais aquele peso. É como a ferida física, a pessoa se machucou, ela curou, ficou a cicatriz. Quando ela olha para aquela cicatriz, ela se lembra do tombo, se lembra do machucado, mas não há mais dor ali. Então, perdão não é esquecimento, e sim não ter mais o peso e aquela dor, aquela emoção negativa ligada àquela ferida, aquilo que causou dor. Emerson e Padre, acho que é interessante a gente falar para quem está em casa também um pouquinho sobre por que é tão difícil, né, as pessoas perdoarem nos dias de hoje. Eu queria que o Padre começasse trazendo uma reflexão nesse sentido, né, Padre? Até da sua experiência, né, atendendo, ouvindo as pessoas, por que parece que está cada vez mais difícil as pessoas sentirem esse chamado para o perdão e para a reconciliação? Olha, eu penso que é todo um contexto de sociedade, né? Do olho por olho e dente por dente, aquela história de você não levar desaforo para casa, de você partir para o confronto, para se impor cada vez mais, para defender a sua verdade, para impor as suas razões. Parece que assim você vai se sentir mais vitorioso, mais superior aos outros, entendeu? Então, esse modo de pensar é muito perigoso, mas muito perigoso, né? Então, acho que tem que ter uma predisposição no nosso coração para compreender as pessoas. Eu costumo sempre dizer, quando a gente se percebe pecador, quando a gente se percebe imperfeito, quando a gente sabe que a gente não acerta tudo, que a gente erra, quando essa consciência amadurece e a gente sabe que a gente depende de Deus para nos perdoar, e Ele nos perdoa sempre, quando a gente faz essa experiência da nossa pequenez, da nossa impotência, dos nossos pecados, aí a gente passa a entender melhor, compreender melhor e lidar melhor com as ofensas que a gente recebe, com as injúrias que a gente recebe, entendeu? A gente vai como que até ensaiar, uma espécie de ensaio com pequenas coisas que a gente tem dificuldade, para que quando chegar uma coisa grande, como aconteceu comigo, a gente saiba como lidar. Então, essa predisposição para perdoar seria interessante. Tem uma palavra que me lembro agora, que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. É palavra de Deus isso, eu não me lembro agora a qual passagem que é. Irai-vos, mas não pequeis. O fato de acontecer algo ruim para a gente, causado por alguém nos machuca, alguém nos entristece, alguém passa rasteira na gente, alguém vai na internet e inventa uma mentira a nosso respeito e nos machuca. Quando isso acontece, e tem acontecido, entendeu? A questão é como que eu vou lidar com isso? Eu, como cristão, como quem não quer sentir ódio, como é que eu vou lidar com isso? Num primeiro momento, a gente sente raiva, a gente sente ódio, dá vontade de esganar a pessoa. Esses sentimentos são normais da natureza humana, porque a natureza humana não aceita a injustiça, a violência, o pecado. Então, a gente tem essa reação. Num segundo momento, a gente tem que colocar Deus na história. E, além de Deus, a gente tem que se colocar na história. E a gente vai colocar aqui na cabeça, olha, se você não perdoar, vai adoecer. Porque se você começar a carregar ressentimentos, e mais ressentimentos, e fomentar na sua cabeça, colocar na sua cabeça que aquela pessoa tem que se dar mal, aquela pessoa tem que perder o emprego, aquela pessoa tem que ter um câncer, bem feito, não é por aí. Porque o nosso coração, gente, o nosso coração, Deus fez para amar. Quando a gente não amar, a gente vai adoecer. Quem perde por guardar ressentimentos e mágoas,
somos nós. Quando isso, nós como o senhor perdoamos, disse, né, e padre? a outra pessoa nem fica sabendo que a gente perdoou no momento que acontece, entendeu? Somos nós que ganhamos. Somos nós que ganhamos. Por isso, como o senhor disse, é um processo que a gente precisa estar atento desde as pequenas coisas. Emerson, agora eu queria que você comentasse um pouquinho também para a gente sobre essa última pergunta, né, que a gente abordava e trazia no fim do primeiro bloco. Por que parece que é tão difícil as pessoas se reconciliarem nos dias de hoje? Guilherme, nós temos um eu, né? Nós podemos chamar isso também de ego. E quando alguém nos faz alguma coisa ruim, alguma coisa má, isso nos fere. E quando nós somos feridos, como já foi dito pelo padre, uma série de sentimentos eclodem em nós. Nós ficamos com raiva, nós ficamos irados, nós ficamos magoados, né? Sentimentos que são naturais, isso acontece conosco. E o eu ferido, ele tende a resistir ao perdão. Por quê? Quando nós estamos feridos, nós queremos justiça. Nós clamamos por justiça. Nós fomos feridos, injustiçados, ficamos em situação de desvalia, né? Ficamos em situação inferior, de perda, e o nosso eu grita por justiça. Nós queremos que a justiça seja feita, nós queremos que haja um reparo, nós queremos que a pessoa que nos feriu entenda o mal que ela fez. Enfim, N situações que, de certa forma, nos impedem de pedir, ou de esperar, ou de receber, ou de clamar pela reconciliação. Nós queremos que a justiça seja feita, o nosso eu clama por essa justiça. E aí, existem alguns fatores do nosso tempo que eu penso que também são fatores importantes, que podem atrapalhar aí essa reconciliação. Nós estamos vivendo em um tempo de muito individualismo, não é? Onde as pessoas pensam muito nelas mesmas. Uma coisa é eu pensar em mim, outra coisa é eu pensar em mim apenas pensando em mim sem considerar o outro. Então nós vivemos um tempo em que o individualismo está muito grande, o desamor está em crescente, as pessoas parecem que não estão amando mais, não estão olhando mais para o outro. Está faltando no nosso tempo a empatia, que é essa capacidade de me colocar no lugar do outro, da pessoa se colocar no lugar da outra, né? E, enfim, esses fatores sociais, fatores econômicos, fatores políticos, fatores espirituais, enfim, uma série de coisas acontecendo no nosso mundo que parece que estão fazendo com que as pessoas acabem ficando um pouco frias e resistentes até mesmo para que liberem o perdão. A Organização Mundial da Saúde diz que nós somos o ser humano é bio, psico, social e espiritual. Então, quando eu deixo de cuidar destas dimensões, há adoecimento. E uma das facetas é justamente o fato de sermos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros, nós somos feitos para a convivência. E a convivência não é fácil, a convivência é um desafio, a convivência pressupõe que feriremos e seremos feridos, não é? E nessa dificuldade de convivência, justamente em nome do individualismo, do estar centrado em si, do hedonismo, que é essa busca pelo prazer pessoal constante, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, nós temos uma resistência maior para o perdão. E a grande verdade é que cada vez que sou ferido, e cada vez que decido levar essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, isso sempre acaba fazendo com que eu me afaste mais do outro, com que eu permita que pensamentos, ideias, sentimentos negativos em relação ao outro aconteça. Enquanto não há decisão do perdão, isso vai fazendo com que nós verdadeiramente tenhamos uma resistência para ter esse contato com o outro e perdoar o outro. Padre, e o Emerson falou para a gente, né, dessa interpretação do homem, né, como bio, psico, social, espiritual.
E nessa última dimensão, né, quando a gente fala do espiritual, a Igreja Católica traz para nós, inclusive, o sacramento da reconciliação, né? Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa que não está familiarizado com esse nome para esse sacramento, o que ele é e como é que ele pode nos ajudar também nesse perdão no dia a dia com o próximo. Olha, muito bem pensado, né? Muito bem colocado. Quando se fala de perdão, você falar do sacramento da reconciliação. Ou, como normalmente a gente chama, a confissão. A confissão individual, né? A pessoa está com algum pecado, está precisando de receber o perdão de Deus, não está bem. Quem vai para a confissão sabe que lá na confissão vai acontecer o perdão. E realmente acontece, porque o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote, ele acolhe e ele perdoa o pecador. A gente absolve os pecados do pecador e ele sai dali uma nova criatura sem pecado. Então ele renova suas forças, o sacramento, que é um canal de graça, pelo sacramento vem a graça do perdão de Deus. É chamado um sacramento de cura pela Igreja. Por quê? Porque cura o nosso coração. Realmente cura o nosso coração. A gente devia levar essa experiência que a gente faz quando a gente vai confessar para os nossos relacionamentos, né? Quando a gente fala de perdoar, né, o Emerson falou de sentimentos, eu também falei, e a minha experiência me fez aprender algumas coisas. Para você saber que você conseguiu perdoar, né? Porque na confissão a gente sabe que Deus perdoou, a gente tem certeza que Deus perdoou, entendeu? Às vezes o que acontece é que a gente não se perdoa. Então a gente tem que trabalhar o perdão na gente e a gente se perdoar como Deus nos perdoa. Mas é importante dizer que na hora que a gente é convidado a dar o perdão como Deus nos dá, uma coisa que é fundamental, para mim foi, e eu ensino isso para todo mundo, é quando a gente é capaz de rezar com sinceridade pela pessoa que fez algo mal para a gente. Esse é um sinal muito evidente, muito claro, de que nós recebemos a graça de perdoar a pessoa. Então você pede a Deus pelo bem daquela pessoa, pela salvação, pela conversão, pela saúde, pelo bem da família dela, e esta oração é sincera. É o sinal de que você perdoou. É o sinal. Não leve, vamos dizer assim, muito a sério e por um tempo muito longo os seus sentimentos. É preciso você colocar os sentimentos nos seus devidos lugares, no sentido de que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem uma fé muito grande em Deus, você é uma pessoa estudada, cheia de conhecimento. Você não é só sentimento. Então não deixe só o sentimento conduzir as suas ações. Tem hora que a gente tem que colocar, e essa é uma hora do perdão, tem hora que a gente tem que colocar os sentimentos nos seus devidos lugares e a gente tomar a decisão de perdoar. E aí, na medida em que a gente vai rezando pelo bem daquela pessoa que nos fez o mal, e na medida também que a gente vai querendo o bem daquela pessoa, os sentimentos vão nos acompanhando. Pode demorar um tempo, por isso o tratamento, por isso a conversa com o psicólogo, por isso o remédio, enfim. Mas com o passar do tempo, os sentimentos acompanham a decisão que a gente tomou. Isso aconteceu comigo. Então, o que eu estou falando aqui, eu ensino para as pessoas porque realmente é um caminho de reconciliação. O sacramento do perdão, né, que a gente recebe regularmente, faz com que do nosso coração Deus tire mágoa, ressentimento, sentimento de culpa e experimentar o amor de Deus, o perdão de Deus é maravilhoso, faz a gente se sentir cada vez mais amados, e a gente precisa se sentir amado por Deus. E aí, por conta dessa experiência do amor de Deus, por meio do sacramento da reconciliação ou da confissão, a gente sente mais, como é que eu digo, a gente quer ter os mesmos sentimentos de Deus no coração da gente. Então, a predisposição para perdoar os outros é constante. E tem hora também que alguém faz algum mal para a gente, entendeu? E a gente não tem que demonstrar. Eu falo para as pessoas, não demonstre. Trate bem, trate com educação, entendeu?
mas não demonstre esse sentimento. Você vai se sentir muito mais em paz quando você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, eu consegui vencer o meu instinto de raiva, eu consegui, eu amei, eu agi como Jesus, eu orei pelos meus inimigos, eu perdoei o meu inimigo, eu tratei com caridade quem não me tratou com caridade. Isso é ser cristão, isso é ser diferente. E Emerson, a gente estava ouvindo, né, essa fala do padre, trazendo um pouquinho desse lado, né, sobre o aspecto espiritual. Para nós cristãos, né, esse é um momento, né, como a gente está frisando no programa, que traz bastante esse tipo de reflexão. Né? A preparação para a festa do Natal sempre nos traz esse chamado para a reconciliação. Isso, claro, sem pensar naquela ideia, né, da proximidade de um novo ano, de um novo ciclo. Como é que a gente pode, então, convidar quem está em casa a fazer um exame de consciência e refletir onde que ela tem que buscar um perdão, onde que ela tem que buscar uma reconciliação na vida dela, no dia a dia dela? Você sabe, Guilherme, que quando nós não perdoamos, ou quando nós somos feridos, e enquanto não decidimos perdoar, aquele que nos feriu nos acompanha. É muito interessante, eu ouço no consultório pessoas falando assim, eu não quero pensar na pessoa que me feriu, que me machucou, mas enquanto ela não perdoa, por mais que ela diga que não quer pensar, ela acorda com essa pessoa, trabalha com essa pessoa, anda com a pessoa, dorme com a pessoa, se alimenta com a pessoa, porque justamente aquilo que fez mal, aquele que fez mal, está junto na mente, nos sentimentos, nas emoções. Então, o exame, o autoexame é importante nesse momento. Peraí, deixa eu parar e ver quem é que me feriu. O que é que aconteceu? Por que me feriu? O que é que está me levando a ficar doente desta forma, a estar num quadro tão negativo, quem sabe patológico já, doentio já, depressão e tantas outras coisas que a falta de perdão traz. A pessoa fazer um autoexame e chegar à conclusão de que ela precisa liberar isso. Ela precisa decidir perdoar. O padre já disse, eu reforço aqui, o perdão é uma decisão que está acima dos sentimentos. Se eu for esperar sentir desejo de perdoar, sentir o desejo, provavelmente isso não vai acontecer. Porque a minha natureza, o meu desejo é vingança, o meu desejo é que a justiça seja feita, o meu desejo é de resolver, porque alguém fez um mal para mim. Agora, quando eu decido, eu entendo, eu preciso, eu quero perdoar. O sentimento vai dizer, não perdoa, foi injusto, você tem que cobrar, você tem que esperar algo em troca. Não, eu decido. E essa decisão está acima do sentimento, até que os meus sentimentos entenderão e me acompanharão. Então, esse é o tempo de reconciliação. Natal fala muito de reconciliação, de perdão, de vida. Então, quem está nos assistindo sabe, olha, eu tenho alguém que eu não perdoei. Tem alguém que está constantemente nos meus pensamentos, ainda que eu não queira estar junto, ainda que eu não queira pensar nessa pessoa, ainda que de repente eu sinta raiva, e eu vou usar aqui uma palavra forte, mas que existe, eu já ouvi pessoas dizendo, eu sinto ódio por aquela pessoa, pelo que ela me fez. E quanto mais eu decido carregar a minha malinha, ou quem sabe a minha grande mala da mágoa, do ressentimento, do ódio, quanto mais carrego isso comigo, mais presente esta pessoa estará. Sabe, Guilherme, quando eu me recuso a perdoar, é como se todos os dias, em todos os momentos, eu estivesse com um canivete ou com uma faca me apunhalando. É como se o tempo inteiro eu estivesse com essa ferida pulsante, aberta, sangrando, com pus, porque quando eu nego o perdão, quando eu penso em não perdoar, a pessoa está junto comigo, o ofensor está junto comigo e a ferida está sempre aberta. Quando eu decido perdoar, é como se eu mandasse embora o ofensor. Ou seja, é como se eu mandasse embora aquela ferida. É como se eu colocasse um remédio definitivo nessa ferida, que é o perdão. É a cura para o outro e também para nós, né, Emerson? Emerson, padre, começando então agora, voltando com a fala do padre, eu encerrei o último bloco falando, né, sobre como evitar também no dia a dia, né, principalmente dentro das casas, das famílias,
Aquelas situações que acabam exigindo, né, acabam proporcionando aquele desgaste que vai exigir o perdão e a reconciliação. Como é que a gente pode orientar quem está em casa também a saber conviver melhor com o próximo, principalmente com quem está convivendo ali lado a lado todo dia? É um ideal de vida, né? É um modo de viver que você vai ter que aprender a cultivar e colocar em prática, né? Eu penso que, sobretudo dentro de casa, sobretudo na família, e nós estamos nesse tempo maravilhoso, propício do Natal, em que esses sentimentos de fraternidade, de amor, de partilha, de bondade estão mais aflorados, né? E a gente até fala assim que o Natal não pode ser um dia, tem que ser o ano inteiro, esses sentimentos que o Natal provoca no coração da gente. Eu penso que na família tem que ter uma predisposição para a gente primeiro focar um no outro, mas nas virtudes das pessoas. A minha mãe, a Dona Rosa, que está lá no céu, ela me ensinou isso. Foque sempre nas virtudes da pessoa, naquilo que a pessoa já realizou na sua vida e que fez toda a diferença para você. Aí você fica imaginando, por exemplo, eu e minha mãe, eu e meu pai, né? A minha mãe me aceitou, a minha mãe cuidou de mim, a minha mãe batalhou comigo, a minha mãe me levou para o hospital quando eu precisei, a minha mãe cuidou, passou noites em claro comigo, a minha mãe fez tudo o que ela podia. Mas a minha mãe não é perfeita. Então, eu não posso focar nas imperfeições ou nas fraquezas da minha mãe. Então, no relacionamento familiar, foque naquilo que é bonito nas pessoas, nas provas de amor que a pessoa já deu para você, e coloque isso. Essa pessoa que convive comigo aqui dentro de casa, ela me ama, ela se importa comigo, entendeu? Ela cuida de mim. Se eu ficar doente, o apoio que eu preciso está aqui dentro de casa. Se eu sofrer um acidente, se eu passar por um momento difícil de depressão, de traição, de desilusão, é aqui em casa que eu vou encontrar carinho, que eu vou encontrar beijo, que eu vou encontrar abraço, que eu vou encontrar palavras que me animam, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do vô, da avó. É família, gente. E esses sentimentos que a gente está falando aqui, de perdão, de reconciliação, a gente aprende a como lidar com isso, e aprende a perdoar, e aprende a pedir perdão também, dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa na família. Então, focando nas virtudes daquelas pessoas que te amam, coloque isso no seu coração e na sua cabeça. Aí você vai perceber como é bonito o amor. E aí você também tem uma predisposição para pedir perdão quando você errar. Isso é muito importante. Você disse uma palavra que você não devia. Você fez alguma coisa que não devia. Você levantou a voz, você brigou, você ficou nervoso por pouca coisa e criou um climão dentro de casa. Reconheça o seu erro. Nem que você pai, você mãe, tem que pedir perdão para o seu filho de 2, 3, 4 anos. O marido tem que pedir perdão todo dia para a esposa, para o esposo, pai para o filho, filho para o pai. Então, peça perdão. Olha, me perdoe. Eu falei bobagem. Eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Me perdoe. Me perdoe. E aceite o que a pessoa vai falar, porque quando a gente também é provocado dentro de casa, a gente já vai com pedra na mão. Deixa as pedras de lado, escute mais. Repito, escute mais as pessoas que te amam. E essa convivência no perdão, no diálogo, claro que vai haver problema, discussões, brigas de família, isso é normal, mas tem que haver o perdão, tem que haver reconciliação, tem que pedir desculpa quando se erra. Nesse tempo de Natal, isso é muito sério, muito importante. Aqui na comunidade, na minha paróquia, eu tenho que ter essa disposição com os meus paroquianos, eu tenho que ter paciência, eu tenho que pedir perdão quando eu erro, e eu erro, entendeu? Eu tenho que escutar mais. Quando você escuta mais, entendeu? O conhecimento vem mais,
o amadurecimento acontece mais, o seu coração fica mais dilatado, o seu coração fica mais predisposto para o perdão, para o amor, para a caridade. E isso é fundamental. E não nos esqueçamos, gente, é o nosso modo de tratar as pessoas que mostra quem nós somos. Não é na hora que eu estou rezando no quarto com o joelho no chão, não é na hora que eu estou na missa, não é na hora que eu estou fazendo adoração ao Santíssimo. Não. É na hora que eu trato as pessoas. Porque o meu trato com a pessoa vai mostrar como que eu vivo a minha espiritualidade. A gente tem que colocar na cabeça que amar as pessoas, que amar a Deus é por meio das pessoas. A gente ama a Deus amando as pessoas. A gente mostra que ama a Deus amando as pessoas. Então, trate com amor as pessoas. Tenha paciência com as pessoas, sabe por quê? Porque Deus te ama e tem paciência com você. E principalmente quando a gente fala desse perdão familiar, queria ouvir o Emerson agora. O padre comentou, inclusive, nos blocos anteriores, falou sobre se perdoar muitas vezes antes de pedir perdão ou de dar o perdão. Isso dentro de casa muitas vezes é importante também, né, Emerson? A gente aceitar as nossas falhas, os nossos erros, a gente aceitar que a gente também erra antes de tentar a reconciliação, né? Exatamente. O auto-perdão é fundamental. Muitas pessoas estão doentes porque elas carregam consigo culpa. E a culpa é um mecanismo altamente adoecedor. Às vezes, Guilherme, ela já até recebeu o perdão, ela foi ao padre, confessou, foi perdoada, recebeu o perdão divino, ela já recebeu o perdão até do ofensor, ou a quem ela ofendeu, não é? Mas a autocobrança, a culpa é tão grande que ela não consegue se perdoar. E não conseguindo se perdoar, como eu disse, é como se ela continuasse todos os dias dando uma punhalada em si, fazendo com que sangre, fazendo com que doa, e isso vai reverberando em doenças emocionais, na depressão, a ansiedade, outros tipos de doença, inclusive somatizando, trazendo para o corpo, desenvolvendo doenças no seu físico, por conta da falta do perdão ou do auto-perdão. Então, a minha palavra para alguém que de repente está se sentindo culpado ou culpada nesta noite, libere o perdão e se perdoe. A família é o lugar do exercício do perdão. E sabe que eu estava pensando aqui, na medida em que ia ouvindo o padre falando, e você também falando, Guilherme, nós somos muito reativos, nós somos muito estimulados, inclusive os pais precisam tomar cuidado na maneira como educam os filhos, porque não conscientemente, às vezes vão educando os filhos para que sejam reativos. Sabe aquela lei da física? Cada ação tem uma reação, e nós ouvimos muito isso, no consultório eu ouço muito isso, eu agi assim em reação àquilo que me foi feito, mas sabe que o ser humano tem algo muito extraordinário que nós podemos e devemos desenvolver. Para cada ação, em vez da reação, nós podemos desenvolver a proação, a proatividade. O que isso quer dizer? Que eu não preciso reagir segundo aquilo que está sendo feito para mim. Então, se alguém está nervoso, eu não preciso já xingar também, reagindo àquela ação nervosa da outra pessoa. Eu posso respirar, eu posso entender que ela está nervosa. Então, eu não vou responder na altura nesse momento, porque se eu der lugar, por exemplo, à raiva, e geralmente quando nós estamos com raiva, nós exageramos na fala, nós ferimos o outro, porque a gente acaba falando além do que deveríamos falar. Nós acabamos causando um mal muito maior. E quantas pessoas que estão nos assistindo neste momento dizem assim, olha, como eu me arrependo de ter falado o que eu falei. Como eu me arrependo de ter feito o que fiz. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito diferente, teria falado diferente. Por quê? Reagiu. Então eu quero que nós entendamos. Eu disse hoje, durante o dia, para uma paciente, para todas as coisas na nossa vida, existem o tempo e o modo. O tempo de se falar, o tempo de se fazer e a maneira como fazer, a maneira como agir. Se nós somos proativos,
se nós desenvolvemos essa calma, essa paciência, eu costumo dizer, respira. Se tem que contar até 10 e não está resolvendo, conta até 1000. Mas não haja na raiva, não seja reativo, porque isso sempre causa um mal maior. Então, a proatividade, o que eu posso fazer de diferente? Quando nós agimos de forma proativa, nós trazemos cura, nós trazemos libertação, nós trazemos um novo tempo, e é tudo isso que o Natal e o perdão simbolizam para nós. O Emerson trouxe um ponto importante, né, da gente reforçar o cuidado, principalmente com a palavra, né? Muitas vezes, quando a gente fala algo sem pensar, a gente traz, né, um comportamento explosivo, como o Emerson disse, reativo o tempo todo, a gente acaba magoando o outro e se magoando, por isso é preciso tomar esse cuidado. Emerson, padre, o nosso tempo começa a chegar perto do fim, então, para a gente encerrar, eu queria que cada um dos dois fizesse uma rápida conclusão final desse nosso debate aqui, desse tema que a gente trouxe hoje sobre o perdão. Padre, começando com o senhor, um minutinho então, para o senhor trazer aí uma conclusão e deixar até uma mensagem de Natal, né, para quem está nos assistindo aqui na TV Aparecida. Muito bem. Eu aconselho todos, oriento a todos, para que acreditem que perdoar é possível. Total. Acredite primeiro nisso, porque se Jesus pede para a gente perdoar 70 vezes 7, e se a gente acha que a gente não tem condições, entendamos assim, é Jesus que vai nos ajudar. É Jesus que vai derramar em nós o Espírito Santo, a força do alto para a gente perdoar. Então acredite. Outra coisa, comece a rezar. Se você tá magoado com alguém, se você está chateado, com raiva de alguém, comece a rezar pela pessoa. Comece a pedir pela pessoa, pelo bem da pessoa, pela saúde, pela conversão das pessoas. Outra coisa, esteja sempre pronto para entender melhor as pessoas com calma. Escute mais as pessoas, tenha calma. Não levante a voz, vai se treinando. O instinto a gente vai treinando também, viu, gente? Deus vai curando os instintos da gente, nos dando, melhor que isso, nos dando uma força para dominar os nossos instintos. E, por fim, né, é Natal. Natal é família, é perdão. Não pense 2 vezes em perdoar. Perdoe. Perdoe e tenha paz. Perdoe e torne o seu Natal feliz. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, mas perdoe. É pelo perdão que nós encontramos e experimentamos a paz. Feliz Natal para todos. E queria pedir então, Emerson, para a gente encerrar também, um minutinho para você trazer aí as suas considerações, deixando também esse convite para as pessoas buscarem a reconciliação. Eu quero dizer que é possível parar de sofrer pela culpa, parar de sofrer por algo que foi feito lá no passado. Você não precisa carregar mais esse fardo. E o remédio é a decisão de perdoar. Decida perdoar. Não se guie pelo seu sentimento. Decida, eu quero, eu vou perdoar. E se você tem alguma dificuldade, não está conseguindo, busque uma ajuda profissional. A ajuda profissional pode ser muito útil para que você consiga romper com essas amarras e ser feliz. Este é o tempo, este é o momento. Você não está assistindo este programa por acaso. Você pode ser feliz, você pode ressignificar a sua história e você pode ser livre de tudo isso e construir uma vida próspera, uma vida de alegria, uma vida de paz e sendo vida para outras pessoas, porque, como eu sempre digo, nós fomos feitos para a vida. Feliz Natal a todos, um grande abraço. Ótimas reflexões, Emerson, padre. E olha, assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Na semana de Natal, nós falamos sobre esse sentimento que inspira os cristãos a esperar o menino Jesus. Afinal, é tempo de perdão e de reconciliação. E a gente espera que esse nosso bate-papo tenha te contagiado também com essa mensagem de esperança e de unidade. Por isso eu também agradeço a participação do Emerson de Moura Cavalheiro, psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em desenvolvimento humano. Emerson, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Um abraço, sempre à disposição. E eu agradeço também ao padre Rogério Félix Machado,
bacharel em Teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, no interior de São Paulo, e mestre em Teologia Dogmática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Padre, a sua bênção mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Deus abençoe a todos. Um abraço.